Nós vamos passar agora uma palestra que o Centro Paula Souza pede que nós sempre passamos em toda essa parte, né? É um vídeo preparado pelo Centro Paula Souza, pelo COPANS, né? Pelo Núcleo da Promoção de Saúde Ocupacional, NPSO, em conjunto com a Comissão Permanente de Orientação e Prevenção contra o Assédio Moral e Sexual, COPANS, sobre o capítulo 7 da Lei 14.457 de 2022. Tá? E nós temos que passar na semana da CIPAT esse vídeo para que todos tenham conhecimento dele, tá bom? Eu vou compartilhar agora, para que todos consigam tirar o máximo de proveito, tá? Caso não consigam estar ouvindo ou tiver algum problema no compartilhamento, por favor, me dê um toque, tá? O Paulo tá sem som. Pelo menos aqui para mim tá sem som. Pessoal, tá sem som ainda? Ou vocês estão conseguindo ouvir? Eu tô escutando você, Paulo, mas a voz do vídeo não. Ah, é? É, Tá, deixa eu ver aqui. Senhoras e senhores, espero encontrá-los bem. Eu sou Vicente Meloni Júnior, coordenador da Unidade de Recursos Humanos do Centro Paula Souza.
É um prazer estar participando da Semana Interna da Prevenção de Acidentes, CIPAT, deste ano. A CIPAT é um instrumento de real importância para a CIPA, pois, através dela, a CIPA informa, atualiza e debate com os colaboradores temas de extrema significância para a prevenção aos acidentes de trabalho. Para este ano, foi reservado um tema de suma relevância e atualidade, qual seja, o atendimento da Lei Federal 14.457, de 21/9/2022, que institui o Programa Empresa Mais Mulheres e altera a consolidação das leis do trabalho, abordando especificamente o seu capítulo 7, artigo 23, que trata das medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual no âmbito do trabalho. Discorrer sobre este tema não seria possível sem a parceria e colaboração da Comissão Permanente de Orientação e Prevenção contra o Assédio Moral e Sexual, COPANS, instalada junto ao Gabinete da Superintendência e que detém profundo conhecimento e expertise sobre a matéria. Que a CIPAT venha proporcionar redução nos acidentes e doenças ocupacionais, colaboradores mais saudáveis, produtivos e competitivos, melhoria no clima organizacional com integração entre profissionais e diversas áreas organizacionais. Um ótimo evento a todos e muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos à CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes da unidade. É um prazer estar aqui, fazendo parte desse evento. Meu nome é Elza, eu faço parte da Unidade de Recursos Humanos do Centro Paula Souza, do NPSO, que está subordinado ao Departamento de Saúde e estamos hoje, fomos incumbidos de trazer um tema para vocês, que é o assédio moral e sexual, aqui na CIPAT. A equipe do NPSO vai falar sobre a aplicação da Lei 14.457, publicada em setembro de 2022, com aplicação efetiva agora em março por todas as empresas. Essa lei, ela é muito extensa, mas a gente só vai abordar a parte que compete os trabalhos, onde ela dá algumas providências para a CIPA da unidade atuar nesse assunto. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o núcleo, qual o papel dele, o que ele faz na instituição. Depois que a gente falar um pouquinho, a gente vai estar trazendo, através da comissão já existente no Centro Paula Souza, toda a explicação, do que é um assédio, quando considerar e como ele é caracterizado e quais as providências, tá bom? Bom, então, o Núcleo de Promoção da Saúde Ocupacional, ele é responsável por todos os trabalhos de saúde e segurança do trabalho, que engloba exames ocupacionais, engloba os laudos e também a CIPA, a formação dela e a gestão dela. Para isso, dentro do NPSO, nós temos uma equipe composta por 3 pessoas, que é a Tamires, o Fabrício e a Luciana, que são responsáveis em estar gerindo, administrando todos esses trabalhos e traçando todas as providências para que a CIPA atue dentro das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, eu vou mostrar um pouquinho a nossa equipe, todos da nossa equipe. Vou também trazer uma foto do nosso diretor de departamento, para que vocês conheçam, que é o Emerson. E depois disso, o vídeo da Copans, tá bom? Para vocês, um ótimo evento. Desejo que realmente esse tema tenha uma repercussão aí grande na unidade, que atinja alunos, servidores, terceirizados, que chegue até as classes descentralizadas, enfim, para que haja realmente um combate sobre isso, para que a gente consiga trabalhar esse tema da forma adequada dentro da instituição. Desejo a todos aí um bom evento e que a CIPAT seja aí um sucesso na unidade. Um grande abraço, muito obrigada e até mais. Como eu falei para vocês anteriormente, então eu vou apresentar a equipe do NPSO, e também o nosso diretor de departamento, que é o Emerson. Aqui é a equipe,
do Núcleo de Promoção da Saúde Ocupacional, da esquerda para a direita, Rodolfo, Daniele, Tamires, Elza, Jéssica e Sérgio. Aqui a equipe da CIPA, Fabrício, Luciana e Tamires, que já vai falar também um pouquinho com vocês. Bom, então, vamos falar dessa lei, né, tão importante, que é a Lei 14.457. Então, ela foi publicada em 21 de nove de 2022, e no artigo 23, ela fala da aplicação em 180 dias. O capítulo 7, ele fala das medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e as formas de violência no âmbito do trabalho. Os 900 cipeiros, eles foram agora capacitados no início do mês de março para aplicação dessa nova lei. O Centro Paula Souza, ele já tem formada uma comissão permanente de orientação e prevenção contra o assédio moral e sexual, denominada COPANS. Então, as atribuições que estão lá no capítulo 7, aqui na instituição vai ser diferenciada, porque essa comissão, ela já tem uma equipe especializada para adotar todos os procedimentos dessa lei. Ela foi criada pelo Gabinete da Superintendência e ela atua desde 2016. Então, coube somente ao cipeiro a divulgação desta comissão, que fará toda a tratativa das reclamações ou denúncias que acontecerem na unidade. Agora, vocês vão ficar com a Tamires, que vai falar um pouquinho sobre o papel do cipeiro nessa lei. Bem-vindos à CIPAT, eu sou a Tamires, do NPSO. Junto do Fabrício e da Luciana, administro todas as CIPAs das unidades de ensino aqui do Centro Paula Souza. E vim falar com vocês hoje um pouquinho das atribuições dos cipeiros. A atuação do cipeiro nos casos de assédio. Cabe à CIPA das unidades, além das atribuições descritas na NR5, divulgar na rede interna da unidade os acessos aos materiais da COPANS e fixar os cartazes elaborados em locais estratégicos, orientar a suposta vítima para que o caso seja registrado minuciosamente e seja enviado diretamente para a COPANS, ouvidoria ou unidade processante, para o e-mail copans@cps.sp.gov.br ou ouvidoria@cps.sp.gov.br. Indicar, quando procurado, todos os canais de acesso à Copans e os links dos materiais constantes no site da instituição, como vídeos, cartilhas e legislações. Esse cartaz, que vocês já devem ter visto aí na unidade de vocês, ele tem um QR Code. Se vocês apontarem a câmera do celular de vocês para esse QR Code, vocês vão ter acesso à cartilha da Copans. Essa cartilha, ela traz todas as instruções a respeito do assédio moral e sexual e como é feita a tramitação dessas denúncias aqui dentro da instituição. É importante que esses cartazes, eles estejam fixados em locais de fácil acesso para os alunos, professores, os servidores administrativos e também os servidores das empresas terceirizadas. E atenção, em caso de denúncia, no acolhimento, o cipeiro não deve emitir nenhum parecer sobre o caso, não fazer nenhum tipo de juízo de valor, somente direcionar o servidor para a Copans sem envolvimento. A Copans é que vai conduzir o caso conforme a necessidade. Além de todas as atribuições da CIPA descritas na NR5, o cipeiro, ele também realiza os mapas de risco, que vocês verificam aí nos ambientes da unidade de vocês, efetua o plano de trabalho, realiza reuniões mensais e atualiza o sistema, que na nossa instituição, aqui no Centro Paula Souza, é o sistema OVS, e agora também divulga as atividades da Copans. A CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Aqui no Centro Paula Souza, a CIPAT, ela é realizada nos meses de abril ou maio. E a partir da publicação da Lei 14.457, é obrigatório incluir na CIPAT uma palestra de prevenção e combate ao assédio moral e sexual. E é por isso que nós estamos trazendo esse material aqui para vocês hoje.
Dúvidas referentes à temática assédio devem ser encaminhadas diretamente para o Copans no e-mail que eu já informei para vocês, que é o que está no cartaz. Agora, se vocês ainda têm dúvidas referentes às atividades da CIPA, nós teremos prazer em responder através do e-mail cipa.atendimento@cps.sp.gov.br. Eu agradeço a presença de todos vocês e agora vocês vão ficar com o pessoal da Copans, que vai explicar um pouquinho melhor sobre essa temática para vocês. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sônia Charpentier, assessora técnica do Gabinete da Superintendência e também presidente da Comissão Permanente de Orientação e Prevenção contra o Assédio Moral e Sexual, a Copans, tá? E hoje nós queremos trabalhar um pouquinho com vocês para esclarecer um pouquinho o papel dessa comissão no contexto das nossas unidades de ensino. Então, a Copans, ela foi criada como Copans em 2019, mas em 2016, ela já tinha um papel de desenvolver um trabalho de prevenção e de combate ao assédio moral. Então, em 2019, essa comissão incorporou o assédio sexual e, por isso, ficou-se Copans, tá? Essa comissão, ela é composta por membros de vários departamentos do Centro Paula Souza, como assessoria de comunicação, gabinete da superintendência, a unidade processante, ouvidoria, CESU e também a CETEC, tá? Então, a formação dessa comissão é bastante diversificada, até mesmo porque as pessoas têm olhares diferentes, né, e conhecimentos técnicos diferenciados. Isso faz toda a diferença no trabalho que nós temos aí, no sentido de divulgar as nossas propostas, as nossas ações, bem como na análise, na organização, no recebimento dessas denúncias que chegam para a Copans, ouvidoria ou unidade processante. Tá? Então, essa diversidade nos proporciona uma reflexão coletiva que propicia uma análise melhor desses casos, né, desses supostos casos de assédio, sejam eles moral ou sexual. Inclusive, agora na pandemia, nós tivemos várias denúncias de assédio virtual. Então, isso também nos preocupa muito. Mas a comissão está atenta, fazendo um trabalho muito importante no sentido de divulgar as nossas ações, divulgar os canais de recebimento das denúncias, e nós queremos dizer a todos os nossos diretores de ETECs e FATECs que a comissão Copans está à disposição, juntamente aí com a unidade processante e ouvidoria, fazendo um trabalho super integrado, para dar a devolutiva, para organizar todo o trabalho de apuração preliminar, né, que nós vamos ter aí o professor João Eduardo falando sobre os procedimentos a partir das denúncias, o professor Adriano de Gregório, que vai falar um pouco sobre a conceitualização do assédio moral, do assédio sexual, vai falar um pouco da nossa cartilha, tá? Então, a cartilha, ela é muito importante e eu peço encarecidamente a todos os diretores que estão nos ouvindo que divulguem aos seus servidores, né? Sejam os professores, os funcionários e aos alunos também, tá? Então, essa comissão, ela tem por objetivo receber as denúncias, estabelecer um contato direto com as unidades, no caso de uma necessidade, e fazer campanhas, divulgar para que nós possamos fazer um trabalho de prevenção contra qualquer tipo de assédio, tá? E gostaria, nesse momento, de passar a palavra para o professor Adriano de Gregório, que vai fazer as explicações, né, dar os esclarecimentos necessários sobre o que é o assédio moral,
sexual, virtual, e vai falar um pouquinho da nossa cartilha, que é muito importante, e também das nossas capacitações, né, que nós temos feito aí nas nossas unidades, respondido a algumas situações para o Ministério Público. Então, esse trabalho, ele é muito significativo e nós nos colocamos à disposição para contribuir com todos vocês aí nas comunidades de ensino. Muito obrigada. Olá a todos. Quero, de início, cumprimentar a professora Sônia Charpentier, que desde 2019 vem conduzindo brilhantemente aí os trabalhos à frente da Copans como presidente da referida comissão. Quero cumprimentar o meu par, e assim, que estamos sempre juntos aí em nossas andanças, o professor João Eduardo Ferreira, que tanto se empenha nas questões também atinentes aí ao combate e prevenção ao assédio moral e sexual, especialmente no nosso ambiente de trabalho, e as nossas sempre ferrenhas apoiadoras aí, a professora Vanessa, a professora Cris, enfim, e sem delongas, até corroborando um pouquinho aqui a fala da professora Sônia, no ano passado, especialmente, no ano de 2020, em razão da pandemia, houve uma mudança drástica no cenário, nós tivemos que nos preparar para trabalhar efetivamente tanto no que diz respeito aí à comunidade discente, quanto os docentes e a administração central aí de modo geral, nós tivemos que trabalhar online e aprender a usar as ferramentas que foram colocadas à nossa disposição, mas por sermos aí um centro de excelência em tecnologia, rapidamente nos adaptamos. Enfim, feitas essas rápidas considerações, como a professora Sônia bem colocou, nós no ano de 2020, mesmo que online, fizemos diversas capacitações, e assim, sempre atendendo a comunidade de modo geral, tá? Porque acho que o intuito principal nosso, de fato, é fazer esse trabalho preventivo. Dentre elas, atendemos a região de Sorocaba em nível de EPECs, atendemos diversas FATECs também, fizemos uma capacitação muito bacana, que o professor que também foi sensacional, um trabalho aí que nós fizemos com praticamente toda a comunidade deles, tivemos a participação ativa de diversas associações estudantis nas nossas palestras, como UPES, UMES, que são extremamente representativas, não bastasse internamente os nossos diretórios acadêmicos e os nossos grêmios estudantis em nível de ETEC, então nós fizemos um trabalho bem vasto e certamente atendemos muitas pessoas aí no que diz respeito à capacitação desses temas que são tão importantes aí para a nossa autarquia. Feitas essas breves considerações, também quero falar que no ano de 2019 o nosso grupo trabalhou ferrenhamente na confecção de uma cartilha, tá? Essa cartilha extremamente didática, muito bem contextualizada, foi produzida aí a 10 dedos por cada um de nós, né? E o grupo é grande, inclusive o próprio sindicato representativo da nossa categoria participou da confecção, enfim, e essa cartilha está à disposição de todos dentro do site do Centro Paula Souza. É importante que vocês visualizem, porque ela é muito clara e concisa. Agora vou falar rapidamente e conceitualmente dentro do direito, tá? Do assédio moral, sexual, da importunação sexual que está correlata e do assédio virtual. Bem, o assédio moral, dentro do nosso direito positivo brasileiro, ele é um assunto relativamente novo, porque ele vem vindo aí com mais efetividade a partir do final dos anos 90 e início aí dos anos 2000. Então, para o direito, o assunto é relativamente novo, tá? Mas, de qualquer modo, tá? Cabe aqui falar para vocês que o assédio moral, tá? Ele é um pouquinho diferente do dano moral, porque o dano moral, quando uma pessoa ela é exposta a uma situação de constrangimento, de humilhação ou qualquer coisa do gênero, se essa conduta for una por parte do agressor, isso configura dano moral. O assédio moral, um pouco mais além do dano moral, ele deve pressupor uma conduta do agente causador do dano reiterada. Então, se eu ofendo alguém moralmente hoje, ofendo amanhã, ofendo depois, enfim, se eu tenho condutas reiteradas de constranger alguém, seja no ambiente de trabalho ou em qualquer outro ambiente, mas no nosso caso vamos nos restringir
preliminarmente ao ambiente de trabalho, isso certamente, essa ação reiterada de colocar a pessoa em constrangimento, vai configurar o assédio moral. É isso que configura, tá? Essa ação de expor a uma situação de humilhação, vexatória, etc., reiteradamente. Feitas essas considerações, tá? É importante que nós saibamos que o assédio moral, ele pode ser descendente, então ele vai de um superior hierárquico para o seu subordinado, essa é a situação mais comum, tá? Mas ela pode ser também uma situação de um assédio vertical descendente, que vai do subordinado para o chefe, ou ainda pode ocorrer entre pares, tá? Então, feitas essas considerações, devemos ter em mente que pode ser descendente, pode ser ascendente e pode ser também entre pares, tá? Com relação a uma situação de exposição de um aluno a situações reiteradas de humilhação, embora tecnicamente o Instituto não seja o do assédio moral, o tema internamente na autarquia é tratado do mesmo modo, tá? E aí vocês vão ver que o professor João daqui a pouquinho vai falar um pouquinho, ele só é tratado lá dentro do nosso REDEPS, que é o regulamento aí disciplinar dos nossos empregados, dentro de uma outra característica, de uma outra hipótese lá legal, mas é tratado ferrenhamente e combatido do mesmo modo, tá? Feito isso, passamos rapidamente aqui a falar da legislação atinente ao tema assédio moral, tá? Então, existe um artiguinho do Código Civil Brasileiro, que é o artigo 186, que ele fala claramente aí do ato ilícito. O artigo diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que moral, comete o ato ilícito, né? Então, o ato ilícito certamente vai pressupor aí, tá, o acometimento de um dano moral. E essa conduta reiterada, e essa ação reiterada, né, de constranger alguém, vai configurar o assédio moral. Como eu disse, não há uma lei específica dentro da consolidação das leis do trabalho, lembrando que a maioria dos servidores do Centro Paula Souza são seletistas. Então, normalmente, quem vai tratar do assunto é a consolidação das leis do trabalho. Como não existe ainda uma regra específica, tá? Por analogia, aplica-se a legislação civil, tá? No âmbito da administração pública, existe uma leizinha aí que é a 12.250/2006, que veda o assédio moral, então somente apenas isso. Mas essa lei 12.250 de 2006 está por ser revogada, tá? Porque realmente ela foi muito mal construída. Então, os legisladores, quem trata aí do assunto de modo geral, estão trabalhando no sentido de revogar, se é que já não foi revogada, tá? Estava para ser revogada recentemente. Uma coisa de suma importância no que diz respeito ao assédio moral é que o agressor, ele pratica algumas condutas assim que são, sabe, muito comuns, né? Exemplo disso é sobrecarregar o funcionário de trabalho, não lhe atribuir tarefas, agredir o trabalhador aí quando ele está isoladamente, né, para que testemunhas não visualizem o fato. Então, existem algumas condutas que nós elencamos diversas aí, mas eu estou falando en passant, tá, que caracterizam o assédio moral aí por parte do assediador, fazer críticas em público, enfim, existe uma série de condutas que caracterizam o assédio moral por parte do assediador, tá? O importante é que seja lá por parte de servidores ou de alunos, essas condutas aí tipificadas como assédio moral sejam efetivamente denunciadas lá para o Paula Souza, que no final nós vamos falar quais são os veículos, tá? De comunicação dentro da nossa autarquia, é importante sempre isso, tá? Então, assédio moral é isso. O assédio sexual, professora, se a senhora quiser passar para o próximo slide, ele está tipificado no artigo 216 do Código Penal, e ele é muito claro e muito objetivo, o artigo também, tá? Diz assim: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, né, é um crime apenado com detenção de 1 a 2 anos.
Então, o que acontece? O assédio sexual, ele é muito comum, tá? Na relação de trabalho e nessa relação hierárquica, tá? Então, normalmente, ele vai de cima para baixo, e sempre com o intuito de que o assediador obtenha a vantagem de cunho estritamente sexual, tá? Lembro que tem outros artigos que tratam do tema, mas é importante o seguinte, que o agente, tá? Ele sempre tem uma relação de hierarquia lá com o assediado, diferentemente do artiguinho, que é o que nós mais usamos aqui no âmbito do Centro Paula Souza, que é o de importunação sexual. Estou falando isso rapidamente, por quê? Porque o artigo de importunação sexual, que é o 215 do Código Penal, é o que nós mais usamos naquela relação de aluno com docente ou quaisquer outros servidores da autarquia, que são os casos mais comuns aí dentro do âmbito do Centro Paula Souza, tá? São mais comuns, mas eu costumo dizer que são em número relativamente pequeno, depois o professor João vai falar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, o que acontece? O artigo 215, ele prescreve o seguinte: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Notem que o legislador, diferentemente do crime de assédio sexual, ele fez uma coisa um pouco mais ampla. Por quê? Porque o que significa ato libidinoso dentro do contexto desse artigo? Qualquer ato sexual. Onde você lê, aí dentro do artigo ato libidinoso, leia-se ato sexual. Então, praticar contra alguém sem a sua anuência, ato sexual. Isso pode ser em qualquer relação que seja, diferentemente do outro artigo do assédio sexual, que pressupõe a relação de hierarquia, né? Nesse caso, não. Então, na relação de docente com aluno, certamente, se cometido qualquer crime de natureza sexual, a pessoa pode ser apenada criminalmente com base aqui no artigo 215. Né? Importante saber que uma coisa é a punição criminal, a outra é a administrativa, que daqui a pouquinho o professor João vai explanar para os senhores rapidamente também, tá? Mas, então, qualquer ato sexual praticado para que a pessoa satisfaça a sua própria sensualidade exacerbada, ou até mesmo a de terceiro, vai ser apenado aqui dentro. Todos esses institutos, seja do assédio moral, do assédio sexual, peremptoriamente rechaçados por nós do Paula Souza, não bastasse, são punidos administrativamente e também podem ser punidos aqui no caso dos dois que são crime, criminalmente, tá? Lembrando que são coisas, a parte administrativa e a parte criminal totalmente diversas. Então, a parte tem que denunciar nos canais de comunicação do Paula Souza, tanto o assédio moral quanto o sexual e a importunação sexual, para que sejam conduzidos os processos administrativamente, mas quando for crime, é importante que as pessoas também o façam no âmbito das delegacias de polícia, a fim de que sejam instaurados os competentes inquéritos, para que o fato também seja apurado criminalmente. Lembrando, só para sopesar por completo a questão, que o assédio moral em breve passará a ser crime, porque tem um projeto tramitando, parece que ele já passou pelas duas casas legislativas do nosso Congresso, e certamente também vai virar crime aí para todos os efeitos legais. Muito obrigado a todos e passo a palavra para o meu querido e competente professor João Eduardo Ferreira. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui e conversar com vocês. Quero agradecer a oportunidade, em especial pelo meu parceiro de trabalho, pela Adriana, pela professora Sônia, presidente do Copans, para a Vanessa, que nos dá todo o apoio técnico e tem trabalhado aí nas demandas diárias que chegam a respeito das apurações preliminares que foram geradas através de denúncias. Quero falar para vocês que o diretor da unidade escolar, o diretor de departamento da administração central, a superintendente do Centro Paula Souza, são as pessoas responsáveis pela defragação de uma apuração preliminar, seja ela por sindicância ou por constatação. Quais cuidados deve-se ter quando faz a recepção de uma denúncia? Primeiro, temos que invocar um juízo da admissibilidade, ou seja, verificar de fato o teor da denúncia.
verificar de fato quem que é o denunciado, em qual situação que se perpetrou o ato ilícito, aonde teve o local físico dessa situação e quando foi feito e se existem pessoas que presenciaram. A gente sabe que nessa época de pandemia, muitos casos que são denunciados ocorrem nas plataformas digitais, sejam por trocadores de mensagens, WhatsApp, Telegram, pela rede social Facebook, Instagram, enfim. São diversas maneiras que tem com o advento da tecnologia da informação, onde muitas vezes esses elementos são considerados como provas para a abertura de uma apuração preliminar. Enfim, o que é a apuração preliminar? É um instrumento que o diretor, que a equipe gestora de uma unidade, seja de ETEC ou de FATEC, tem nas mãos quando recebe uma denúncia. O que eu devo fazer quando eu recebo uma denúncia? Já foi dito da questão do juízo, da admissibilidade, mas é muito importante que nos casos de assédio moral e assédio sexual, essas denúncias sejam encaminhadas nos canais oficiais, ou seja, no e-mail do Copans e no e-mail da ouvidoria. Tá? No Centro Paula Souza, a unidade processante, o grupo de supervisão educacional, a supervisão regional, a assessoria técnica de gabinete, todos estão presentes para atender o acolhimento dessas denúncias. Mas o mais importante é que vocês saibam que toda denúncia será encaminhada também para a ouvidoria, pois a ouvidoria deve, numa questão deliberatória e de protocolo, informações para a Corregedoria Geral da Administração. Então, todos os casos que sejam de assédio moral ou assédio sexual, a Corregedoria Geral da Administração vai tomar conhecimento. Corregedoria essa, que é um órgão que controla todas as secretarias de Estado e as autarquias diretas e indiretas. Após a ouvidoria receber a denúncia, é encaminhado para o gabinete da superintendência para que se faça uma avaliação junto ao Copans, à unidade processante e ao órgão técnico que responde pela área que teve o ilícito. Se for um caso de furto, vai ser constado a área de patrimônio. Se for um caso de descumprimento de contrato de trabalho, vai ser constado o RH. Se for questão que envolve o dia a dia da escola, que tenham prejuízos pedagógicos, o grupo de supervisão educacional e assim por diante. Após essa reunião prévia, é startada uma ordem para a unidade processante para que seja aberto, enfim, o expediente de apuração preliminar. Cabe lembrar que existem duas modalidades de apuração preliminar. A por sindicância, onde tem que se ouvir as pessoas, fazer o levantamento das provas e fazer o relatório final. E a apuração preliminar por constatação, que hoje é uma apuração preliminar mais corriqueira, por quê? Depois de setembro do ano passado, a Procuradoria-Geral do Estado, junto com a 10ª Unidade da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, autorizaram, com uma deliberação do Gabinete da Superintendência, que todas as apurações preliminares, sejam por sindicância ou por constatação, sejam feitas via remota, ou por colhimento de depoimentos via Teams, ou pela busca de evidências de documentos através de e-mails. Então, hoje, as redes sociais, Instagram, Facebook, os trocadores de mensagens, Telegram, WhatsApp, e-mails, servem como provas para que sejam inseridas em uma apuração preliminar por constatação. Depois de feita a apuração preliminar, seja aqui pela administração central, nos casos de assédio moral e assédio sexual, e pelas unidades de ensino das FATECs ou ETECs, em correlação com outros casos, esse expediente de apuração tem um relatório final, e esse relatório final, novamente, é submetido à autoridade da chefia de gabinete do Centro Paula Souza, que vai ser tomada a decisão do envio ou não para a Procuradoria-Geral do Estado. É na Procuradoria-Geral do Estado que a doutora procuradora vai dar a oportunidade do amplo e contraditório da defesa. Por quê? Porque nessa fase de investigação são colhidos somente os depoimentos. Não existe a possibilidade de que se tenha feito uma defesa prévia por parte do denunciado juntamente com o seu advogado. É lá na PGE, na PPD, na 10ª Unidade, que a procuradora vai dar essa oportunidade para que as pessoas se expliquem qual foi a motivação do ato, qual foi a motivação do ilícito, por que aquela pessoa está sendo denunciada e quais as pessoas que denunciaram ela, juntamente com as provas que estão alocadas dentro do expediente. Dessa forma, depois de terminado o rito na PPD da PGE, a procuradora exara
um procedimento de sugestão para o gabinete da superintendência, onde vão conter as penalidades, sejam elas advertência, suspensão ou rescisão de contrato por justa causa. Vale lembrar que a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da PGE tem um rito próprio. A gente sabe que toda vez que um diretor de unidade, seja de ETEC ou de FATEC, deflagra uma apuração preliminar, a comunidade interna da escola, a comunidade externa que está no entorno dessa unidade, quer uma resposta rápida. A autarquia cuida da primeira parte da investigação, e depois esse expediente é encaminhado lá para a Procuradoria-Geral do Estado, onde esse rito próprio demanda um tempo maior, pois existem as condições para que o contraditório da defesa seja feito, e isso demanda um tempo maior. A suspensão, a advertência ou a demissão por justa causa, ela vai chegar, mas existe a possibilidade de ter um tempo maior aí para correr esse rito, para correr esse prazo, principalmente em se tratando hoje de casos em que as pessoas não podem mais se deslocar lá na Procuradoria-Geral do Estado, enfim, são feitas as colheitas de depoimento e do contraditório da ampla defesa, através de e-mails ou também das redes que é feito pela plataforma Teams. Depois que a procuradora exara o relatório final, é reencaminhado para o gabinete da superintendência e a superintendente do Centro Paula Souza vai acolher ou não a sugestão da procuradora, seja para aplicação de pena de advertência, de suspensão ou da rescisão do contrato de trabalho. Cabe esclarecer ainda que toda denúncia ela vai ser acolhida, sendo ela tendo os pilares dessa denúncia, como foi falado no começo da nossa fala, ou não. O que vai ser o grande diferencial é que se as unidades de ensino procurarem a unidade processante, a ouvidoria do Centro Paula Souza, a Copans e Supervisão Regional e os parceiros do processo do projeto da regionalização, essas pessoas estão capacitadas por uma orientação inicial, aonde leva a crer que há, desde o acolhimento da denúncia até o início da apuração preliminar, esse trâmite seja feito de uma forma mais ligeira e mais correta. Não vamos esquecer, uma denúncia, quando ela vem faltando alguns elementos, só vai ser motivo de perder tempo, energia e frustrar a comunidade escolar que quer uma resposta sobre o caso que foi denunciado. Mais importante que fazer a denúncia é levantar os elementos dessa denúncia e trazer a denúncia com uma robustez que os apuradores consigam fazer o seu trabalho de forma ligeira e de uma forma completa. É dessa forma que nos colocamos à disposição, através dos canais oficiais da autarquia, para o acolhimento das denúncias, para a apuração preliminar que seja realizada de forma coerente, e dessa forma passo a palavra novamente para o professor Adriano para suas considerações finais. Bom, parabéns, professor João, pela sua costumeira brilhante fala, muito clara, muito objetiva. Antes de também passar aqui a palavra para a nossa presidente, professora Sônia, que também sempre abrilhanta muito aqui os trabalhos, só fazer uma pequena lembrança. Eu falei lá dos 3 institutos do assédio moral, do assédio sexual e da importunação sexual, tá? Lembramos que em tempos principalmente de pandemia, esses 3 institutos podem estar amplamente relacionados com outro que nós chamamos de assédio virtual, tá? E o assédio virtual pode ser tanto moral, quanto sexual, quanto até mesmo esse assédio, essa importunação sexual virtual. Então, esses 3 institutos podem ser virtuais. O que vai diferenciar conceitualmente eles, né, daquelas definições convencionais que eu passei há pouco, é que todos os institutos, né, para que seja configurado aí o assédio virtual, pressupõe a utilização de ferramentas eletrônicas. E a mais taxativa, peremptória que nós temos é a rede mundial de computadores, a internet. Então, sejam esses institutos, o assédio moral, o sexual e a importunação praticados no âmbito virtual, também são apenados, e os assuntos serão todos eles tratados do mesmo modo ante a virtualidade, tá? Feitas essas rápidas considerações, eu estou aí colocando o e-mail, os canais de comunicação do Paula Souza, para que vocês denunciem essas práticas que são tão repudiadas por nós, tá? Unidade processante, ouvidoria
e Copans, que nós certamente tomaremos as providências cabíveis. Professora Sônia, muito obrigado pela sua paciência e pelo seu brilhante trabalho. Obrigada a você, Adriano. Quero agradecer ao professor Adriano de Gregório, né, pelas considerações, pelas explicações, professor João, né, por todos os esclarecimentos. São pessoas que têm contribuído muito com essa comissão. Então, agradeço de coração a participação de vocês. Quero também agradecer à professora Vanessa, né, a Edelbrando, que dá uma assessoria muito importante para nós, acompanhando o e-mail da Copans, recebendo aí todas as denúncias. Quero agradecer também à professora Cristina Elisei, ela é diretora da FATEC de Pindamonhangaba, que está nos auxiliando, dando aí um suporte técnico para nós também, tá? E quero agradecer a professora Laura Laganá, nossa diretora superintendente, a professora Laura, o senhor Armando, a professora Emilena, que é a nossa vice-diretora superintendente também, porque são pessoas que têm nos auxiliado muito, nos motivado a realizar esse trabalho com muita dedicação, com muito compromisso, muita seriedade e pedindo sempre agilidade nos processos, agilidade nas apurações preliminares, né, constatações. Então, assim, quero agradecer muito porque essas pessoas não comungam, não aceitam, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de assédio moral, assédio sexual ou virtual, tá? Então, nós podemos contar com o apoio, né, do gabinete da superintendência do Centro Paula Souza, podemos contar com o apoio também aí dos nossos coordenadores do ensino médio e técnico, o professor Almério, a professora Sabrina, lá do grupo de supervisão, e também o professor Rafael, do ensino superior, né, da CESU, que sempre tem nos apoiado muito, tanto os comitês de diretores das ETECs como das FATECs, têm nos auxiliado também de uma forma muito significativa nesse trabalho. Então, nós ficamos à disposição para receber qualquer tipo de denúncia, como foi muito bem colocado aí pelo professor João, pelo professor Adriano, e nós temos essa obrigação de receber, dar agilidade em todos esses procedimentos para dar um retorno mais rápido possível à comunidade escolar, tá? Então, a Copans agradece a participação de todos e o nosso muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Muito bem, pessoal. Queremos agradecer a todos vocês que ficaram aí até o final, conseguiram assistir essa excelente palestra, tá? Espero que todos tenham conseguido tirar bastante proveito, tá? E queremos pedir que vocês continuem conosco amanhã também, pois amanhã nós teremos a continuidade dessa semana especial, né? Semana Interna de Prevenção de Acidente da ETEC de Ilha Solteira, porque amanhã, dia 30 de abril, nós vamos ter uma outra palestra, às 19h30, tá? A palestra que tem o seguinte tema: Saúde Mental do Trabalhador. Quem vai desenvolver essa palestra para nós vai ser a psicóloga Andréa Brandino, tá? Então, todos vocês possam estar presentes conosco, consigam prestar bastante atenção e assim tirar o máximo de proveito dessa orientação que a CIPA da ETEC de Ilha Solteira preparou para todos vocês, tá certo? Uma boa noite a todos, agradeço aí a atenção e o carinho, tá? Talvez, vamos ver se amanhã a gente consiga fazer a replicação pelo YouTube e assim mais pessoas consigam participar e quem sabe também quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para a palestrante. Um abraço, gente. Obrigado. Até mais.